Glórias a Deus nas alturas e paz entre nós, queridos, amados amigos e irmãos. Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho aqui embaixo? Sim, já fez isso? Por favor, faça. Participe do canal. Canal Semeando Unção da Igreja Apostólica Semeando Unção tem a sua finalidade a palavra de Deus, o testemunho de Cristo. Estamos na leitura do livro do Apocalipse e você pode participar conosco. Nesse exato momento iremos falar de Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8, do 1 ao 8. E tem a sua essência a palavra de Deus, que é o livro do Apocalipse também. Mas para que você possa compreender e entender, assista o vídeo por completo. Você que está começando a assistir agora, veja, ouça até o final. Aqui irá aparecer a palavra de Deus para você ler. Eu vou ler aqui, vai aparecer aqui e você pode anotar também no papel, sim, para você ler depois, aquilo que nós iremos falar. Eu vou ler aqui, você vai ler aqui, nós todos juntos possamos compartilhar do melhor de Deus para conosco, através deste canal Semeando Unção. Então vamos lá, aqui está o canal da igreja, Semeando Unção, e eu vou ler agora a palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito no primeiro capítulo, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja, ouça, entenda que Apocalipse capítulo 1, versículo 1 já fala a revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Então a você que é servo de Cristo, a você que ama Cristo, a você que aceitou Cristo na sua vida, Apocalipse é para você. Mas nesse vídeo nós iremos falar Apocalipse capítulo 21, do primeiro versículo até o versículo 8. Vamos lá na leitura? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Veja, ouça, entenda que do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8, Deus está mostrando a todos nós o significado da sua palavra. Possamos analisar, irmãos, que no capítulo 21 e no versículo 1, diz assim: E vi novo céu e nova terra. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 23, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra
e a terra estava sem forma e vazia. Aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, fala que Jerusalém, o novo céu e a nova terra já desce para nós seres humanos, já pronta, com vida, irmão. Porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 23 e 25, o sol vai perder o seu brilho, mas a nova Jerusalém, ela desce com brilho. Independente do que o sol vai perder o seu brilho, a lua vai perder, todas as estrelas vão perder, mas a nova Jerusalém desce com brilho. Que interessante. Em Isaías 34, versículo 4, diz que as estrelas cairão do firmamento, as estrelas serão dissolvidas do universo. Mesmo que as estrelas serão dissolvidas, serão tiradas, removidas de suas localidades, mesmo assim a nova Jerusalém desce com vida, desce cheio de vida para conosco, seres humanos. A mesma coisa está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 14. A terra será abalada, movida, a terra será espremida, a terra será enrolada como se enrola um tecido, um pergaminho. Mesmo assim, a nova Jerusalém, o novo céu e nova terra vem com vida. Aqui está escrito em Apocalipse 21, capítulo 1. Capítulo 21, versículo 1. Entendeu? Agora no versículo 2 e 3, a Bíblia diz que o novo céu e nova terra há uma diferença do passado para o presente e para o futuro. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Não havia vida na terra na época do princípio. Não havia vida. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, a palavra de Deus disse que Deus colocou um jardim com a pureza, com a sensibilidade, com a essência divina. Aqui neste planeta Terra, Deus colocou um jardim. E no jardim Deus andava e conversava com Adão, o primeiro homem. Samuel, segundo Samuel, capítulo 5, veja que as lutas que o rei Davi e o seu exército junto com seus valentes, a Bíblia diz em 2 Samuel que Davi lutou para conquistar Jerusalém. Porque Jerusalém, lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4, Jerusalém se chamava Jebus, que era a cidade dos jebuseus. E Davi teve luta, teve guerra para vencer e conquistar a cidade de dos Jebus, que se chamava os jebuseus. E quando Davi conquistou, colocou o nome de Jerusalém. Mas para isso, irmão, foi derramado muito sangue. Ali houve muito sangue. A cidade teve muito sangue para conquistar a cidade dos jebuseus. Mas a nova Jerusalém não precisa derramar sangue, porque a nova Jerusalém que desce de Deus já foi comprada na cruz. A nova Jerusalém que do céu desce para nós seres humanos já foi comprada na cruz do Calvário. Conforme está escrito, irmão, Lucas capítulo 13, versículo 34. Que, olha só, a antiga Jerusalém, a Jerusalém atual hoje, que é a Jerusalém do passado, que é a Jerusalém atual, mataram os profetas. Como diz, olha, Lucas 13, 24, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus santos e os seus profetas. Quem dera eu quis ajuntar vocês com uma galinha junto os pitinhos. A Jerusalém atual e também a antiga,
que está escrito em Lucas 23, Mateus 27 e Marcos 15. Mas a Jerusalém que desce do céu, ela é santa, adornada para o seu marido. Que maravilha, né, irmão? Então, Apocalipse 21, versículo 3, 2 e 3, fala disso. Fala disso, irmão. Agora, no versículo 4 de Apocalipse 21, versículo 4, está aparecendo aqui, ó, versículo 4 até o versículo 7, Deus traz a realidade, porque assim, quando Deus mostrou aqui em Apocalipse capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 7, ele deseja ser amigo do homem. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 3. Quando Deus descia para conversar, dialogar com Adão, lá no jardim do Éden, Adão comeu o fruto que não deveria comer. Adão desobedeceu a voz de Deus, tornando ele um ser humano, uma criatura medrosa, porque o pecado entrou e o pecado vem com medo. Quando Deus desceu para dialogar com Adão e com sua esposa, ele fugiu. Como diz lá em Gênesis capítulo 3, Adão, onde está? Eu ouvi a sua voz e eu fugi. Mas lá em 1 João, irmão, capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus disse: filhinhos, não pequeis. Se caso vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu diante de Deus, que é Jesus, que abriu os braços na cruz. Olha a diferença da antiga Jerusalém, que é o pecado do fruto, para a nova Jerusalém, que é o Cristo, que a nova Jerusalém vem adornada com o Cristo e comprada com o sangue da cruz. Que maravilha, irmão! Que maravilha! Então, do versículo 4 até o versículo 7, eu vou passar aqui devagarinho, ó, versículo 4, do 5, 6 e o 7, fala disso, fala do sangue da cruz que comprou a nova Jerusalém. Não precisou para guerra, não precisou, bastou Jesus ser forte e corajoso, vencer na cruz. Ele venceu na cruz. A cruz é a vitória de Deus sobre os seus adversários. Sim, porque na cruz ele venceu por nós. Agora no versículo, se você ler o versículo de Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ler o que está escrito em Mateus? Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que está escrito. Quando Jesus comprou a Nova Jerusalém, com seu sangue, ele quer dizer aqui, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora você entendeu o significado do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado e nos faz ver Deus? Porque Adão, no jardim do Éden, fugiu da voz de Deus, porque estava sujo. Veja que todos os seres humanos que passaram pela terra fugiram de Deus, porque estavam sujos. Agora nós, seres humanos, nos colocamos à disposição de Cristo, porque a palavra diz: o que é carne, o que é espírito. Nos colocamos à disposição de Cristo, porque todo aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo e toma minha cruz e siga. Todo aquele que dá a sua vida, perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Então nós nos colocamos a Cristo. Cristo, por ser o nosso advogado, nos purifica com o seu sangue e nos leva para a nova Jerusalém. Olha que maravilha! Cristo nos leva
para morar na Nova Jerusalém. Cristo nos leva para isso, irmão. Agora, nem tudo é um mar de rosa, como diz o ditado popular do mundo. Nem tudo que se brilha é ouro. Nem tudo que se diz às escuras não se proclamarão em plena luz. Porque a palavra de Deus não se engana. Ela não pode mentir. Ela é sim, sim e não, não. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que é feito no escuro se falará à plena luz. Então, já que é assim, vamos falar. Porque no versículo 8 de Apocalipse 21, começa algo interessante. Porque do versículo 1 até o versículo 7, fala da pureza através do sangue de Cristo. Fala da essência através do sangue de Cristo. Fala da retidão através do sangue de Cristo. Mas, no versículo 8 diz assim, olha o que diz. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos feiticeiros, aos fornicadores, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A saber, a segunda morte. Agora possamos entender quem são os covardes. Quem são os covardes que não herdarão a Nova Jerusalém? Se você ler, meus queridos, se você ler Mateus capítulo 23, do versículo 15 ao versículo 33, você vai ler que Jesus disse: raça de víboras, vocês pregam a palavra, mas não vivem. Raça de víboras, vocês enganam. Raça de víboras, vocês têm a chave da vida na mão e vocês não entram e nem deixam outros entrarem. Porque assim, irmão, quando os religiosos nos enganam, quando a religião nos engana, nos cega e nos leva aos precipícios da vida, podemos entender, por exemplo, o dízimo. O dízimo é a lei, o dízimo é dos judeus, o dízimo é lei. Campanha de porta aberta, porta fechada, portas cruzadas, campanha de Davi, campanha de Samuel, campanha de Moisés, campanha de Naamã, campanha de Elias. Eles usam a Bíblia para fazer todo tipo de heresia de campanhas. Por quê? Porque eles querem lucrar. Vamos ver. Lá em Mateus capítulo 23, Deus disse assim, Jesus disse assim: vocês fazem um propósito, um prosélito de rodear a terra. Ao fazer isso, vocês se transformam em filho de Satanás, em filho do diabo, 2 vezes mais. Por quê, irmão? Porque você tem que entender que o fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Só que os crentes, as pessoas que seguem a religião não têm coragem de falar isso. Conhece a Escritura, conhece a palavra, conhece toda a palavra, a lei. Sabe que o fim da lei é Cristo, mas mesmo assim quer viver na lei. Porque sacrifício, vender sua casa, isso é lei, isso é da época da lei. Campanhas, propósitos, essas coisas são heresias e falcatruas. Dízimo é da lei. Então, uma vez que você conhece que Cristo é o fim da lei, você tem que viver Cristo. Mas eles vivem eles vivem nas suas profecias. Se você analisar a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, está dizendo: o testemunho de Jesus é a profecia
é a essência da profecia. Então não existe dízimo, não existe oferta, não existe dízimo, não existe campanha, sacrifício. Quem existe é Cristo. Quem existe é Cristo. Uma vez, irmãos, uma vez que você pega um envelope cheio de dinheiro e ergue para cima na sua religião, ergue para cima para mostrar, porque a palavra de Deus disse: se você dá com a mão direita, esconde a esquerda, se der com a esquerda, esconda a direita. Uma vez que você levanta o envelope do dinheiro para cima, você está crucificando Cristo em seu coração, porque o fim da lei é Cristo. E essas coisas é da lei. A lei obrigava você a fazer várias coisas, mas Cristo é o fim da lei. Romanos 10, 4. Apocalipse 19, 10. Cristo é a pedra principal. Então, quando você faz essas coisas, você está sendo covarde. O homem que vende a palavra de Deus é um covarde. O homem que faz da igreja um comércio é covarde. E maior ainda, as pessoas que batem palma, tornando-se covarde igual eles. É inaceitável isso. Mas vamos prosseguir. Vamos lá. Depois do covarde vem os incrédulos. Os incrédulos, irmãos. O incrédulo não herdará a Nova Jerusalém. Por quê? Porque João capítulo 3 diz que a luz veio ao mundo, mas eles preferiram as trevas. Isso é ser incrédulo. É não aceitar que a morte de Cristo é que nos leva para a Nova Jerusalém. Não tem dízimo, não tem oferenda, não tem vela acesa, não tem imagem, não tem pagar promessa. A Bíblia diz: a luz veio ao mundo e o povo preferiu as trevas. Por quê? Porque não acreditou na morte de Cristo na cruz. E quando você não acredita na morte de Cristo na cruz, pelos nossos pecados, você se está colocando no lugar de um incrédulo. Agora vamos lá. Os abomináveis. Quem são as pessoas abomináveis? É muito triste falar dessas pessoas. Abomináveis você pode ler em Mateus capítulo 23, versículo 14. Porque os abomináveis saqueiam. Ele, lá em Mateus 23, 14, fala que os homens saqueiam as casas da viúva. Isso é abominável. A Bíblia em Mateus capítulo 23 diz que os religiosos saqueiam os órfãos, os oprimidos, os necessitados, em nome de Deus. Dá o dízimo que você Deus vai abrir a porta. Você está passando por fome, por dificuldade, está doente, é porque você não deu o dízimo. São abomináveis aos olhos de Deus essas coisas. Êxodo capítulo 22, Atos capítulo 19, Atos capítulo 16, segundo Pedro capítulo 2, versículo 3, que a Bíblia diz: e sairão, olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, sairão pelo mundo fazendo comércio entre vós. Isso é abominável, e os abomináveis não herdarão o reino de Deus. Quando você vende o evangelho, você é abominável aos olhos de Deus. Quando você manda os seguidores levantar o dinheiro, os envelopes com dinheiro tentando comprar Deus, isso é abominável aos olhos de Deus. Quando você você obriga, faz terrorismo do evangelho para as pessoas vender a casa, vender o carro, isso é abominável aos olhos de Deus. Segundo Pedro 2:3, eles fizeram comércio do evangelho. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, eles usam a palavra para fazer terrorismo. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, lê aí, 1 Timóteo 6, eles usam
usam a palavra de Deus para fazer terrorismo. Isso é abominável aos olhos de Deus, usando a palavra de Deus para passar medo. Você pode conferir também Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16, mostra que os homens estavam usando a Bíblia, as profecias, as cartas dos apóstolos, para ficar rico, irmão, rico, através do vender o evangelho. Está escrito em Atos 16. Então, vocês que estão por aí, dessas localidades, vocês que estão seguindo essas igrejas, vocês que seguem igrejas do comércio, igreja que se vende de tudo, vende um batismo, vende rosa, vende sal, vende toalhinha, vende arca da aliança. Você sabia que a arca da aliança é uma blasfêmia, é uma abominação dentro das igrejas? Porque Jeremias 3, versículo 16 diz: não faça mais a arca da aliança. E as igrejas fazem para dinheiro. Então essas coisas, sacrifício, dízimo, vender isso, vende aquilo, isso tudo é abominável aos olhos de Deus. E os abomináveis não herdarão o reino do céu. Agora vamos lá, depois dos abomináveis vem os assassinos, homicidas, os assassinos. Se você olhar, se você persistir na leitura, porque assim, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você persistir, se você ser forte e corajoso para ler a palavra de Deus e entender ela, você vai ver que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 24, Lameque disse, mandaram matar Caim. Quem matar Caim vai morrer 7 vezes. E quem matar Lameque vai morrer 70 vezes 7. São assassinos, são aqueles que não têm temor a Deus, que assassina a palavra de vida, assassina o evangelho nos corações das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 3, a salvação vem através de Cristo, porque Cristo é a essência da profecia, Cristo é o fim da lei. 1 Coríntios capítulo 3, mas eles não, eles vendem com 10%, vende com propósito, vende com campanha, vende com toalhinha, vende com rosa, vende com sal, vende com água, vende com campanha, faz campanha, desce campanha, tudo isso para vender o evangelho. Tudo isso para vender o evangelho. Então, os assassinos do evangelho não herdarão o reino do céu. Como você também pode conferir Apocalipse 19:30, 19:10, fala que Jesus é o sentido da vida. Agora João capítulo 12, versículo 32. João capítulo 12, versículo 32. Vamos ler, João. João capítulo 12, glórias a Deus. Cadê 12 aqui? 32. É isso mesmo, varão? E eu, quando for levado da terra, todos atrairei para mim. Olha o que Jesus disse. Ele disse: eu, Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Jeová, quando for eu levantado na cruz, assim disse Jesus, quando eu abrir os braços na cruz, eu vou atrair todos para mim. Mas os assassinos da palavra de Deus não diz isso. Os assassinos dizem que para você ser atraído por Deus, tem que dar 10%. Para você ser atraído por Deus, tem que participar das campanhas, dos votos, dos propósitos, fazendo você 2 vezes filho do diabo, fazendo vocês filhos de Satanás, filho do engano, porque a palavra diz, Deus diz lá em Mateus, capítulo 23, lá em Mateus diz que, capítulo 24 diz, 23 e 24 diz que uma vez feito um propósito de rodear a terra,
de fazer coisas com água, com sal, com campanhas, uma vez feito, tornar-se-ão filho das trevas 2 vezes mais. Então, em vez de você se libertar, você está entrando mais nas profundezas das trevas, porque você está participando de uma coisa diabólica. E Jesus disse: quando eu for levantado na cruz, atrairei para mim. Jesus disse isso. Ele não falou para você, ele não falou que ele estava à venda. Ele não falou que ele estava na prateleira para ser vendido. Então, os assassinos da palavra de Deus é que não irão entrar na Nova Jerusalém. Os assassinos da palavra de Deus. Porque, olha, irmão, os assassinos do mundo já é do mundo. Os assassinos que vivem no mundo já são do mundo. E do mundo são. Então a palavra de Deus está falando aqui dos assassinos da mensagem de vida. Aqueles que têm o poder na mão, têm a espada na mão, têm a arma na mão, que é a vida, a arma que destrói o mal, que dissipa as trevas. A arma foi feita para dissipar as trevas. A Bíblia foi feita para dissipar as trevas. Mas eles, em vez de usar para dissipar as trevas, atrair mais trevas. Por quê? Porque mata, assassina a mensagem de vida. Por isso que em João está escrito: agora, uma vez que você participa de campanhas tentando comprar Deus, uma vez que você participa de propósitos tentando comprar Deus, uma vez que você dá o dízimo tentando comprar Deus, você está crucificando Jesus no seu coração. Apocalipse 19:10, Jesus Cristo é a essência das profecias. Romanos 10:4, Jesus Cristo é o fim da lei. Significa que tu está muito longe de Cristo. Vamos prosseguir na leitura. Nós estamos em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Agora vamos lá. O que diz a respeito de outras palavras aqui? Os homicidas, os fornicadores, os impuros, não é isso? Os impuros, os fornicadores, os impuros. O que está escrito a respeito dos impuros? Vamos lá. Se você ler Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você vai ver que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito a respeito dos mortos. Aqueles que estão dentro das igrejas, aqueles que estão dentro da religião, aqueles que estão dentro de um segmento da palavra, mas estão mortos. Vive como se tivesse vida, mas estão mortos. Aparentemente parece que tem vida, mas estão mortos. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11? Esse é tremendo. 1 Coríntios, capítulo 11, fala da grande ceia, da ceia do Senhor. As religiões, a religião, o segmento religioso, eles leem 1 Coríntios 11, eles fazem a leitura desse significado desta palavra em 1 Coríntios 11, mas na hora de colocar em prática, faz tudo ao contrário. Porque a Santa Ceia que a religião faz é uma impureza incalculáveis. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, usava-se suco de uva natural. Há anos atrás, usava o vinho puro com a gotinha de vinho suficiente para o povo comer e beber o pão e o cálice. Hoje, nos dias de hoje, já se usa água com corante. E o pior de tudo, já é industrializado, água com corante. E o pior de tudo, que na hora da prática, na hora da prática da comunhão dos irmãos na Santa Ceia, é uma bagunça. É Santa Ceia da Arca da Aliança.
é a Santa Ceia do pacto, é a Santa Ceia do casamento, é a Santa Ceia do renovo, é a Santa Ceia da cura, é a Santa Ceia do propósito, é a Santa Ceia do dízimo, é a Santa Ceia do sacrifício, é a Santa Ceia das multidões, é a Santa Ceia do sábado, é a Santa Ceia do domingo, é a Santa Ceia das luas, é a Santa Ceia das águas, é a Santa Ceia do encontro, é a Santa Ceia de todas as heresias que você imagina, menos a Santa Ceia da santidade. A gente se vê de tudo. Irmão, meu líder religioso, tem vários nomes, meu líder religioso, me dá a Santa Ceia que eu vou levar para minha mulher. Ela não pôde vir porque ela ficou assistindo a novela. Me dá a Santa Ceia para o meu marido, para o meu filho, porque ele ficou jogando videogame, assistindo futebol. Me dá a Santa Ceia que eu vou levar, virou uma bagunça. Eu já vi de tudo na Santa Ceia. Tem até religião que o que sobrar da Santa Ceia, eles enterram para ninguém comer, porque diz que é santo. E aqueles que estão com fome, permanecem com fome. A Santa Ceia das religiões hoje é uma impureza incalculável. Não se tem mais união. Se você lê 1 Coríntios 11, fala do amor, da compaixão, da misericórdia, da simplicidade, da pureza, da mansidão, da fome e sede de justiça, daqueles que são mansos, humildes, aqueles que são bons. Da Santa Ceia do 1 Coríntios 11 fala disso, fala do amor fraternal mediante a crença em Jesus Cristo, mas na Santa Ceia de hoje, Cristo está bem longe. Por que Cristo está longe? Porque há uma impureza incalculável na religião. Aí, meu irmão, por isso que há muitos que dormem, por isso que há muitos enfermos dentro das igrejas. A igreja hoje está pior do que os hospitais. Você vai num hospital, você vê alguns doentes. Dá para contar até nos dedos. Agora, quando você vai na igreja, os doentes são incalculáveis de números. Por quê? Porque faz da Santa Ceia heresias. Não se tem respeito, não se tem temor com o ato da Santa Ceia. É uma heresia, uma falcatrua, se tornando homens imundos. É lamentável. Agora, prosseguindo no versículo 8, diz, né, os impuros e aos feiticeiros. Aos feiticeiros. Os feiticeiros são incalculáveis, são inúmeros. E cada vez que morre um, nasce outro. Cada vez que um desvia, parece que multiplica. Parece uma praga. O joio dos feiticeiros multiplica. Como multiplica, irmão? Agora, se você quer saber mais, lê aí 1 João capítulo 4. 1 João. Porque a vida é Cristo. A lei é Cristo. A lei é Cristo, mas os feiticeiros, eles usam a palavra para fazer feitiçaria. Romanos capítulo 2, versículo 24. O nome de Jesus, olha o que diz Romanos 2, versículo 24. O nome do Deus Santo é blasfemado entre os gentios por causa de vós. De vós quem? Dos feiticeiros. Quando você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa fala, eu não. O pastor, o apóstolo, o bispo, o evangelista, o presbítero, sei lá, todas essas pragas aí, ancião, sei lá, o padre, todo mundo da religião. Os religiosos, falando a verdade, os religiosos
vai me dar um sal para eu colocar atrás da porta e vai querer meu dinheiro. Não, a rosa ungida custa tanto. O óleo santo, o óleo da consagração custa tanto. Fazendo feitiçaria. Porque está escrito em Gálatas capítulo 3, Paulo disse, ó Gálatas, quem vos enfeitiçou? Desde a época da pregação dos Gálatas, já havia feiticeiro no meio dos crentes, irmãos. E hoje não é diferente. Você que participa de campanha de sal, água, toalhinha, Arca da Aliança, quebra montanha, derruba gigante, levanta gigante, do pão de Elias, da viúva de Elias, dos propósitos da água transformando em doce, da campanha de Moisés, travessia do Mar Vermelho, de todas essas campanhas, campanha da pesca maravilhosa, de todas essas campanhas que eles fazem aí nas igrejas, tudo bruxaria. Aí o apóstolo Paulo fala, ó Gálatas, quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? Por exemplo, nas religiões hoje, principalmente as gospel, supostamente evangélicas, tem agora a tal da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma feitiçaria. Por quê? Lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 16, falam, não faça mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não é para estar mais na mente, não é para estar mais no coração, a Arca da Aliança não é para estar em lugar nenhum, não faça mais. Mas hoje os homens, os religiosos, estão usando a Arca da Aliança para fazer feitiçaria. Feitiçaria. Agora, os idólatras. Os amigos idólatras. Conforme está aqui, ó. Os feiticeiros, que eu acabei de falar, que é os homens que vendem a palavra de Deus nas igrejas, com os propósitos. Agora, os idólatras. Os idólatras, irmãos, eu não preciso nem falar nada, né? Porque você que se curva o seu joelho para a idolatria, você conhece a palavra de Deus, a Bíblia? Tem uma coleção de livros aí que se chama Bíblia. Tem vários livros. E nesses mesmos livros que tem na Bíblia, essa coleção maravilhosa, essa biblioteca maravilhosa que nós temos por Bíblia, está escrito em Levítico 19:4. Está escrito Êxodo 20:34, 23 e 4, Isaías 42:8, 1 Coríntios 10:14, Gálatas 5:19, Colossenses 3:5, 1 Samuel 15:22, Jonatas 2:8, Salmo 115, Romanos 1:22, 1 João 5:21, Salmo 16:4, Jeremias 11:12, Apocalipse 9:20, Isaías 45:20, Ezequiel 14:6, Isaías 2:8. Todos esses versículos que eu falei condenam a idolatria. E aí? Preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais algo? Se eu não me recordo, Êxodo 20, leia aí na sua Bíblia para você ver, qualquer Bíblia, todas as Bíblias são iguais, as traduções mudam, mas a idolatria não. Agora vamos lá, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Os mentirosos, esses são terríveis. Porque os mentirosos, você pode encontrar eles lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Falou aquilo que o Senhor está mandando dizer, não foi Deus. Deuteronômio capítulo 18, 22. Jeremias 29, 31. O profeta, o homem disse, eu sou profeta, eis que eu estou vendo um anjo, eis que eu mando te dizer, o Senhor está mandando dizer. Mentira.
Jeremias 29:31. João, irmão, presta atenção. João, capítulo 14, fala que o espírito da profecia é Cristo. E Cristo, que é o sentido da profecia, deixou escrito: eis que eu enviarei o meu Consolador. E ele irá avisar, instruir, direcionar todas as coisas dentro da onde? Do coração. Mas os homens aproveitam a falta de conhecimento do povo e usam as artimanhas nas religiões, dizendo: eis, eu estou vendo um anjo do teu lado. Eis, o anjo está na sua casa. Eis, estou vendo, Deus manda dizer, o anjo está aqui, o anjo está ali. E fala línguas incompreensíveis para você o quê? Ficar com medo. Para você ter medo. E para que você tem que ter medo se Apocalipse capítulo 19, versículo 30 diz que Jesus Cristo é o sentido da vida? Apocalipse 19:10 diz que Jesus Cristo é o dono da ciência da palavra. Se João 14:6 diz que Jesus Cristo é o sentido da vida. Mas os mentirosos fazem campanhas e diz que Deus vai te abençoar. Mentiroso. A bênção de Deus foi na cruz. Os mentirosos vendem toalhinha, Arca da Aliança, vendem campanhas, propósitos, vendem tudo que você imagina, dizendo que Deus vai te abençoar. Mentira. A bênção já foi dada. Onde a bênção está? Na cruz. A bênção foi pendurada na cruz. A bênção desceu da cruz. A bênção esteve durante 3 dias no ventre da terra. A bênção ressuscitou da terra. A bênção subiu para o Pai, o Jeová, o grande Senhor. Agora a bênção desceu e habita dentro de quem? De nós, de você. A bênção se chama Espírito Santo, o Consolador, enviado por Jesus, aquele que abriu os braços na cruz. A bênção está aí, irmão. Se chama Espírito Santo dentro do seu coração. Porque o dia que você receber o Espírito Santo, você não vai aceitar esses mentirosos. Você não vai dar ouvido a esses mentirosos que vendem a palavra de Deus. Se você está sendo comprado, se você está sendo enganado, se você está sendo objeto de feira, se você está sendo objeto de feira religiosa, eu gostei disso, ó. Feira religiosa significa que o Espírito Santo está bem longe de você, porque o Espírito Santo convence o homem de todo pecado. O Espírito Santo convence o homem da verdade. Fuja daí, povo meu. Agora, eu te digo uma coisa, existem várias igrejas boas. Agora, só cabe a você querer encontrá-la. Porque se você tiver sede de encontrar uma igreja boa, Deus jamais irá te abandonar. Porque está escrito: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Quando você vê alguém saindo da igreja, não fique triste não. Talvez é Deus que está tirando de um lugar ruim, de um poço de lama, para levar para um lugar maravilhoso. Se inscreva no canal. Esse capítulo 21 de Apocalipse, nós vamos fazer ele em 2 partes, porque é grande, então não dá para um vídeo só, senão fica muito longo. Irmãos, Deus abençoe sua vida através da cruz de Cristo. Só isso, mais nada disso. Além disso, é falcatrua, é engano. Além disso, é impureza, é idolatria, é mentira, é covardia, é incredulidade, é assassino. Além disso, além da cruz de Cristo, é o diabo, que vem matar, vem roubar e vem destruir. A cruz de Cristo é suficiente para todas as coisas
seja ontem, seja hoje e seja amanhã. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. Obrigado, queridos irmãos, pela participação do canal. Por favor, se inscreva. Um beijo, um abraço do seu missionário MM Barbosa. Canal Semeando Unção, o canal da Palavra de Deus.